gente, tudo bem? Hoje, como vocês já devem ter visto por aqui no título, eu vim falar com vocês sobre um dos meus assuntos favoritos da minha longa vida. Eu sei que vocês já sabem e tudo mais, já estão cansados de ouvir, mas o filme e os livros do Harry Potter são os meus favoritos, são a minha série literária e cinematográfica favorita, então eu nunca canso de falar sobre isso e me desculpem se eu estou sendo chata, mas eu sou assim. Embora falar sobre Harry Potter seja sempre muito legal, o assunto de hoje é um pouco triste, na verdade muito triste, porque eu vim contar pra vocês quais foram as piores mortes na minha humilde opinião. Eu sei que muita gente vai discordar e muita gente acrescentaria muito mais gente nessa minha lista, mas eu quis manter a lista menor possível, porque senão todo mundo sabe que Harry Potter morre muita gente e eu não posso falar sobre todos, então eu separei as que na minha opinião foram as piores. São 7 mortes e todas elas são muito tristes e eu não gosto muito de falar sobre isso, mas eu resolvi contar pra vocês aqui em vídeo quais são as mortes que eu mais senti lá no meu coração. Eu não gosto de fazer listas assim, colocando primeiro, segundo, terceiro lugar, mas dessa vez eu resolvi sair da minha zona de conforto e vou fazer isso aqui no canal. Embora eu já esteja me arrependendo, porque eu odeio falar que eu gosto mais de determinada coisa ou não gosto mais de determinada coisa, porque eu me sinto como se eu estivesse traindo as demais. Mas vamos lá. No 7º lugar da minha lista das piores mortes, eu vou contar como uma morte só, mas são 2 pessoas, que no caso é a Tonks e o Lupin. Eu gosto muito desse casal e uma coisa que pesa muito no meu coração de saber que eles morreram é que eles viveram tão pouco tempo casados, eles perderam muito tempo durante a história toda e tudo mais, e quando eles finalmente se juntaram, eles tiveram um filhinho, o Ted, que eles batizaram em homenagem ao pai da Tonks, e eles morreram e o filho deles ficou sozinho no mundo. Na verdade, eles convidaram o Harry para ser padrinho, mas ele ficou sem pai, e isso realmente é muito triste, porque além deles não poderem viver o casamento, o amor deles, eles não puderam viver um pouco mais do filho deles, e eles morreram na Batalha de Hogwarts. Pelo menos foi por uma boa causa, mas mesmo assim não deixa de ser triste. Outra coisa também que apertou meu coração é que o Lupin foi o último maroto vivo, né? E então acabou de vez. E a 6ª morte na minha lista de mortes está a Edwige. Tudo bem que ela não é um personagem humano, ela é um animal, uma coruja, mas nem por isso ela deixou de ser bem importante na história. Primeiro porque ela foi um presente do Hagrid pro Harry lá no primeiro ano, quando tudo ainda estava começando a acontecer e o Harry estava começando a entrar no mundo da magia, descobrir tudo. E depois, por todos os outros anos, ela continuou ali fiel ao Harry. Ela ia pra casa dos tios dele com ele e ficava fazendo companhia, e por muito tempo, durante as férias, a Edwige era a única companhia que ele tinha, a única lembrança de que a casa dele realmente não era ali na casa dos tios dele, mas sim lá em Hogwarts. E quando ela morreu naquela batalha dos 7 Potters, foi tipo como se tivesse deixando um elo, quebrando um elo da infância do Harry, ficando pra trás, e agora ele realmente se tocando de que ele precisava salvar o mundo bruxo e tudo mais. Então a Edwige morreu de uma forma bem bonita, assim, vamos dizer, porque ela estava lá firme e forte na batalha. E a Edwige também é importante pra mim porque eu achava ela bem engraçada. Ela tinha, assim, um humor bem peculiar, porque ela conseguia, mesmo sem falar, sem fazer coisas que os humanos fazem, ela conseguia transmitir muito da personalidade dela. Ela conseguia mostrar quando ela estava irritada, ela mostrava carinho quando ela queria. Então era uma personagem bem forte, bem carismática também. Agora, no meu ranking das piores mortes, no 5º lugar temos o Dobby. Bom, o Dobby também é uma criatura muito querida no mundo do Harry Potter. Ele é um elfo doméstico e eu vou confessar que no começo eu assisti os filmes primeiro, e no começo, quando eu vi o Dobby lá na cama do Harry e ele começou a fazer aquilo tudo que tava dando um certo trabalho na vida do Harry, eu fiquei com um pouco de raiva dele, mas eu não sabia que por trás daquilo tudo estava só um senso de proteção, que ele queria proteger o Harry, que ele queria salvar o Harry, mesmo colocando
a sua própria vida em risco, porque ele era um elfo doméstico dos Malfoy e ele não podia fazer nada daquilo, ele não podia alertar o Harry sobre os perigos que ele estava correndo, nem nada disso, mas mesmo assim ele quis ir lá e fazer essa contribuição e ajudar o Harry de alguma forma. E isso é uma característica muito linda no Dobby, porque ele era um elfo doméstico extremamente fiel e ele era diferente de muitos outros, porque ele sabia que ele podia ter uma vida fora daquilo que a espécie dele acreditava, então ele lutava pelo que ele queria, ele fazia mesmo sem saber que não podia fazer, então é muito amor pelo Dobby, gente. E só uma curiosidade que eu também queria lembrar vocês aqui, a primeira e a última fala do Dobby foi Harry Potter. Então, a primeira vez que ele apareceu e quando ele morreu foi as últimas coisas que ele falou, e isso mostra ainda mais aquele amor todo que ele tinha pelo Harry e pela amizade deles. A quarta pior morte, na minha opinião, é de alguém super importante desde o começo dos filmes e dos livros, que nada mais é do que Dumbledore. Eu sei que muita gente ficou abaladíssimo com a morte dele, e eu também fiquei. Foi uma coisa assim que eu sinceramente não estava esperando. Eu imaginei que o Dumbledore fosse ficar até o final dos filmes e dos livros. Eu esperava ter o Dumbledore até o final da história, ajudando todo mundo e tudo mais. Mas eu confesso que a morte dele foi uma cena muito forte e muito especial também pela forma que ela aconteceu. Ele passou o último ano da vida dele cuidando da questão, assim, pra salvar o mundo. Ele passou o último ano ensinando Harry sobre as Horcruxes e procurando as Horcruxes pra destruir. Então ele realmente empenhou a vida dele, entregou a vida dele pra uma causa maior, que seria a salvação do mundo bruxo. E ele morreu também de uma forma muito nobre, porque ele era uma pessoa que já sempre sabia o que ia acontecer antes das coisas acontecerem. Então ele poupou o Draco de tirar a vida dele e entregou essa missão pro Snape, e assim ele não manchou a vida do Draco com esse peso que ele teria pra sempre. Então também vamos levantar as nossas varinhas em memória do nosso querido diretor Alvo Percival Wulfrico Brian Dumbledore. A terceira morte na minha lista das piores mortes é uma morte que, na minha opinião, não precisava acontecer, mas aconteceu. Sim, eu estou falando do nosso amigo Sirius Black. A morte do Sirius foi um pouco complicada porque, primeiro, que a vida dele foi meio que uma merda, né? Depois que ele foi preso por um crime que ele não cometeu, ele passou anos da vida dele preso em Azkaban pela culpa de uma outra pessoa, né? Como vocês bem lembram. E depois que ele conseguiu se soltar, ele ainda teve que viver escondido como um cachorro, porque as pessoas ainda assim não acreditavam nele, achavam que o grande criminoso de Azkaban tinha conseguido fugir e agora estava solto. Mas depois disso tudo, ele finalmente consegue encontrar o Harry, que na verdade é afilhado dele, e ele consegue explicar tudo isso pro Harry e tudo mais. E o Harry consegue ter um gostinho do que seria ter uma família novamente, alguém vivo, alguém pra zelar por ele, alguém pra morar com ele, porque o Sirius propôs eles morarem junto quando tudo acabasse. E não foi o que aconteceu, porque durante uma batalha, a prima vaca dele vai lá e mata ele. Simples assim. E aí morreu, acabou a família de Harry, acabou viver com um padrinho legal, acabou tudo. A morte dele foi outra que eu não esperava, e foi difícil porque foi... morreu. Sabe? Tipo, não teve nada assim que mostrasse que isso ia acontecer, e além dele ser um personagem muito querido, ele ainda deixou aquela sensação de deixar o Harry sozinho e sem família e tudo mais, então foi bem complicado. E no segundo lugar nas minhas piores mortes sobre Harry Potter está, adivinhem quem? Sim, o Harry Potter. Bom, não sei se vocês lembram, mas o Harry chega a morrer, mas depois, claro, ele volta, e essa morte dele foi muito complicada, porque primeiro que ele teve aquele lance todo com as memórias do Snape. Quando o Snape morreu, ele passou algumas memórias pra ele entender o que realmente tinha acontecido. E aí quando ele cai a ficha de que ele é uma das Horcruxes, que o Voldemort não poderia viver se ele continuasse vivendo, ele vai e decide bravamente se entregar. Então ele vai até a floresta e no caminho, junto com a Pedra da Ressurreição, ele encontra os pais, encontra o Sirius, encontra o Lupin, e eles ajudam ele nessa missão, assim, de se entregar pra morte e tudo mais. Mas o pior não foi, tipo,
todo esse trajetório que já foi triste pra caramba. O pior, na minha opinião, foi depois que ele morreu, que o Hagrid volta da floresta segurando ele no colo e chorando demais, demais, demais. E tipo, eu chego a ficar arrepiada. E tipo, essa cena do Hagrid carregando ele nos braços, assim, acreditando realmente que Hagrid tinha morrido, assim, nossa, pra mim isso foi... Ai, nossa, foi demais, foi muito difícil. E eu não consigo lidar com isso até hoje. E em primeiro lugar, na pior das piores de todas as mortes, está o Fred. Gente, esse é um assunto muito delicado pra mim. Parece que foi uma pessoa da minha vida que alguém que eu conheço de verdade morreu. Porque eu não consigo ver nada sobre isso, eu não consigo pensar sobre isso direito sem me emocionar muito, porque foi uma coisa muito forte pra mim. O Fred era um dos meus personagens favoritos, junto com o Jorge, claro. E quando ele morreu, nossa, cara, tipo... E foi totalmente... Essa acho que foi a morte mais desnecessária da história, porque a morte dele não teve meio que uma consequência, assim, não ajudou em nada pro futuro nem nada, e ele simplesmente morreu. O Fred foi mais uma das mortes derivadas da Batalha de Hogwarts, e ele tinha sido designado para cuidar das passagens secretas, porque ele e o irmão dele conheciam muito bem essas passagens, né? Tanto é que eles até deram um mapa do Maroto pro Harry, porque eles não precisavam, já sabiam de qual aquilo. E pra mim agora é muito difícil ter que lidar com o Jorge sem Fred, porque pra mim eles eram tipo uma dupla incrível, eram gêmeos, aqueles gêmeos nascidos no dia 1º de abril, dia da mentira, que já era super a cara deles, aqueles gêmeos que viviam aprontando por todo lado, aqueles gêmeos que botavam a mãe deles de cabelo em pé, assim. Então eles eram gêmeos perfeitos, assim, mais engraçados, os mais amigos, eles eram incríveis. E agora o Jorge tem que viver sem o Fred, mas em compensação, como uma forma de homenagear o irmão dele, ele colocou também o nome do filho dele de Fred Weasley II. E de certa forma, né, ele continua presente para todos nós. E embora seja muito triste, aconteceu e infelizmente eu não posso mudar isso. Então, gente, essas foram as minhas 7 piores mortes em Harry Potter, as mortes que eu não consigo lidar. Algumas eu tô trabalhando pra superar e outras eu não vou conseguir superar nunca, mas ser fã é isso, né? A gente vive com essas histórias e acaba trazendo elas pra nossa própria vida. São histórias que já passaram há bastante tempo, mas que continuam super presentes assim com a gente, e eu acho que nunca vai deixar de estar presente, e eu não quero também que sumam na minha vida, eu quero carregar isso comigo pra sempre. Mas agora eu também quero saber qual é a sua morte que você mais sentiu, assim, qual é a morte que você achou a pior morte de todo Harry Potter, a morte que não deveria ter acontecido, a morte que você mais sofreu. Me conta aqui embaixo nos comentários e me conta também se você concorda ou não com tudo isso, com as mortes que eu elegi e com as minhas opiniões sobre elas. Então por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de toda essa falação. Um beijo enorme e tchau!